Foi áudio. Olá, senhores passageiros, vocês estão ouvindo o doce som da minha voz. O doce som da minha voz é um oferecimento de lojas Havan. Você acredita nisso? Que doideira. Os caras vieram aqui e compartilharam a gente. Olha que doideira. Também é um oferecimento de... merda. Puta que pariu. Eu não consigo mentir que isso aqui é patrocinado. Hora nenhuma eu consigo fazer isso. Isso aqui é patrocinado por mim, tá? Eu fiz o tempo inteiro patrocínio. Eu trabalho para isso. Eu trabalho para comprar um microfone, eu trabalho para comprar essa caixa de som aqui da Behringer que eu precisei para fazer, porque senão eu nunca ia conseguir acessar esse microfone. Eu falei disso aqui uma vez. É impossível. É impossível você comprar uma coisa e aquilo resolver. Você precisa comprar outra coisa para resolver aquele problema. Você compra coisas para você ter mais problemas para resolver. É isso. Eu comprei o microfone e o microfone sozinho não funcionava no computador. Eu precisei de comprar uma caixa que eu não sei o nome dessa porcaria, mas é uma caixa que eu ligo o microfone na caixa e ligo a caixa no computador e aí vocês conseguem me ouvir, mas no mais eu não conseguiria. E eu que tenho que ficar comprando isso, porque as pessoas acham que o podcast... Tá todo mundo achando. O podcast tá dando muito dinheiro ultimamente. Nossa, todo mundo tá querendo fazer podcast porque o dinheiro tá fácil aqui. Mas não, cara. Nem o velho da van patrocina esse podcast. E olha que... uma vez eu fui na van, tá? Porque eu precisava comprar um negócio e... eu achei que a Havan fosse barato. O patrocínio aqui não é real. Não existe patrocínio aqui. É só eu trabalhando em coisas que eu não sou realmente bom de fato, mas eu trabalho arduamente para conseguir dinheiro para fazer as coisas que eu realmente quero. Tá vendo? De novo, as coisas criam problemas para que eu resolva os problemas delas. Depois com outra coisa. Não é isso? Eu fui na Havan uma vez, sabia? Eu fui lá. Eu precisava de uma calça e eu precisava na verdade eu precisava de uma calça para eu cortar ela, mas isso é outro assunto. Eu precisava de uma calça para destruir ela depois, era para um projeto de alguma coisa, e eu queria uma bem barata. Eu achava que a Havan era tipo um lugar que você ia para comprar coisas baratas, que era um lugar porque ele se importa com o povo e tudo mais. E aí, e na Havan, cara, o local da Havan é tipo um local de seita, de culto, porque você chega lá, o velho da Havan está estampado enorme, a cara dele em vários lugares, e parece que é o próprio velho da van que escolhe as roupas que vão estar lá na van, porque é tudo de muito mau gosto. Tem umas roupas horrorosas. Se você quiser uma roupa feia, vai lá. E eu fui lá porque eu precisava dessa calça. E eu fui lá, o tempo todo eu ficava lembrando, porque ele ficava me olhando, né, e alguém perguntou pro velho da van uma vez se ele tinha medo de ter alguém de esquerda trabalhando na loja dele, e ele falou que o pessoal de esquerda não aguenta o trampo de trabalhar na loja da van, não. Olha, eu fui lá, não tinha ninguém trabalhando lá, tá? Tinha um caixa, e o caixa simplesmente fazia o que qualquer outro caixa faz em qualquer outra loja, a não ser o fato de que parece que o cara da van, ele meio que te obriga a... Se você trabalhar lá, você tem que fazer amizade com as pessoas. Eu odiei isso, porque eu não quero ser amigo de todo mundo, sabe? Eu quero ser amigo de poucas pessoas. Na verdade, eu tenho um lance assim. Eu tava pensando nisso hoje. Eu não me importo muito... vai encaixar de alguma forma, depois eu dou um jeito nisso, mas olha só, se eu vou ver eu não consigo ver um filme, eu não consigo pegar pra ver um filme. Eu não consigo fazer isso. Porque o lance todo é que eu sei lá quem fez aquele filme, sabe? Se eu for querer ver um filme, eu tenho que gostar muito da pessoa que fez aquele filme, porque eu não quero ouvir história de qualquer pessoa, sabe? Tem um filme muito bom que saiu aí. As pessoas falam isso, né? As pessoas falam, um filme muito bom que tem aí. E quando alguém que eu gosto fala esse tipo de frase, tipo, tem um filme muito bom que tá vindo aí, eu até que vejo, porque aquela pessoa que eu gosto fala, não, eu me importo com o tipo de história que essa pessoa quer que eu saiba, porque eu me importo com essa pessoa. Mas sei lá, se tem um cara lá em Hollywood que tá escrevendo as coisas na casa dele, depois ele faz um filme, gente, eu não tô nem aí pra história que esse cara quer me contar, sabe? Qual é a desse ego que acha que eu quero saber todas as histórias do mundo, de todo mundo? As pessoas veem filme, cara, as pessoas abrem o Netflix e elas clicam num filme pra ver, e elas veem aquele filme. Como você sabe que esse filme...
Por que você acha isso bom, cara? Você quer conhecer... Ah, não, porque eu quero conhecer todas as histórias do mundo. Eu não quero. E aquele filho da mãe, daquele caixa, da van, queria me contar o que ele fez na noite anterior e tal. E ele me veio com um papo de... Eu conheço você, cara. Eu já vi você em algum lugar. Ele falou isso comigo. Eu já vi você em algum lugar. E assim, nada me tira da cabeça que ele viu um daqueles vídeos que eu imito um bolsominion e falo coisas horrorosas, e ele viu aquele filme e falou, pô, aquele vídeo e falou, pô, ele deve ter visto vários filmes também, porque ele é um idiota que não se importa com quem tá fazendo aquele filme, ele só quer conhecer histórias. Eu acho louvável, na verdade, eu queria muito ser assim, eu queria muito ser a pessoa que fala, não, eu quero só conhecer histórias, eu quero ouvir histórias do mundo todo, mas eu não quero. Me desculpa, eu não quero ouvir histórias de qualquer pessoa. Eu não fico de saco, sabe? E ver filme é todo um negócio que você para. E você tem que dar muita atenção àquilo ali, você desliga do mundo em volta, sabe? Eu não gosto desse tipo... Eu acho que é por isso que os jovens hoje em dia... E eu falo isso com um pesar, tá? Porque eu sei que eu tô sendo uma das pessoas que talvez preferem estar no Twitter do que ficar me alimentando de cultura e tal. Mas, cara, a cultura às vezes dá dor de barriga quando você se alimenta dela. Que tá meio reaça isso aqui, né? Aliás, hoje morreu o MC Reaça. Você sabia disso? O MC Reaça era um cara que... Eu acho que o MC Reaça foi aquele cara que fez aquela música assim... Bolsonaro... como é que é? As minas de direita são as top mais belas... Enquanto as de esquerda não sabem lavar panela. Era um negócio assim, não era? E aí o Bolsonaro foi lá e falou no Twitter dele que com os pesares e tal. Mas é muito estranho isso, né? Porque aí o Bolsonaro tá numa de... Agora ele não fala quando qualquer artista do Brasil morre, sabe? Não é isso. Ele... falou desse, porque ele gostava do trabalho dele, ou sei lá, sabe? E ele falou desse cara. E eu acho meio hipócrita quando esses caras dessa política aí, tipo a Damares ou qualquer coisa assim, eu acho meio hipócrita quando eles falam coisas do tipo, eu me importo com suicídio, porque você tá meio que fazendo todo o oposto, sabe? Não dá... Sabe? Vocês querem... Ah, foda-se, meu irmão. Foda-se. Enfim, esse cara começou a falar lá na van. Esse cara começou a conversar comigo e falar umas coisas tipo, eu conheço você. Eu achei tão claro que porra, cara, esse cara realmente trabalha na van, eu estou na van, sabe? Porque qual tipo de coisa que o velho da van, que aliás fez um vídeo fingindo que ele era jovem. Vocês viram isso? Que o vídeo é uma moça atrás da câmera que ela fica falando, tá de sapatênis, hein? Parece um jovem. Tá de moletom, parece um jovem. Tá numa bicicleta, parece um jovem. É muito... E depois ele fala, não, eu não sou jovem não, eu sou velho. A gente entendeu desde a hora que você achou que sapatênis e moletom eram coisas associadas a jovem, sabe? Deu pra entender tudo ali. Você não conseguiu fingir que era um jovem velho da van. Sacou? E o velho da van é o tipo de cara que eu acho que, sei lá, quando era jovem, ia numa balada e ele falava assim, o melhor jeito de se aproximar de uma menina é chegar pra ela e falar assim, cara, eu te conheço de algum lugar. De onde que eu te conheço, hein? E aí começa um assunto, mas na verdade ele nunca viu aquela menina, sabe? E aí quando ele vai ensinar os caixa da loja dele, ele fala assim, cara, o lance pra todas as pessoas se sentirem próximas de você é você chegar e falar assim, eu te conheço de algum lugar, não conheço? E aí eu fui lá e tive que lidar com isso, sabe? É uma pena mesmo, é uma pena. E eu não, olha só, eu posso estar errado no que eu tô falando, tá? Mas quando tem umas lojas assim, tipo, as pessoas vêm e falam, eu não dou dinheiro pra esse tipo de instituição, não. Assim, eu concordo, tá? Eu concordo plenamente com isso. Eu acho que você não tem que dar dinheiro pra instituições que fazem mal, né? Que apoiam coisas horríveis. Mas assim, você meio que tá pagando imposto, você tá pagando o salário do Bolsonaro. Não é isso que acontece? Eu não sei, eu
obviamente não pago imposto, não porque eu não trabalho ou nada disso, mas porque eu não ganho muito. É por causa disso, assim, sabe? Eu não ganho tanto dinheiro assim a ponto de precisar pagar. Quer dizer, eu pago imposto em tudo, né? Mas assim, o imposto de renda, por exemplo, eu não precisei declarar o meu imposto de renda, porque eu não tenho tanto dinheiro ali e tal. Mas assim, você meio que tá morando aqui, você meio que tá pagando o salário desses caras, então, tipo, você tá apoiando só de existir aqui, eu entendo taxação e tal, e eu acho que quando você tem que escolher, você não precisa mesmo, mas meio que tá impossível não dar dinheiro pra essa galera agora, sabe? Tá foda. Tá foda, eles estão em todos os lugares. Porque é muita gente que apoia o presidente, por isso que ele é presidente. É muito doido isso. Enfim, eu decidi comigo que eu nunca mais ia falar de política na minha vida. Eu decidi isso tem uns 5 minutos atrás e aparentemente eu não estou conseguindo erguer isso de maneira satisfatória. Eu sumi um tempo aqui, tá? Eu não sei se deu pra entender que eu sumi daqui. E eu tô com um problema. Eu vou explicar então por que eu sumi. Eu tive a famigerada chikungunya, que é uma doença que é... Cara, é uma doença... Não é uma doença que as pessoas ficam pegando por aí, sabe? Pelo que eu entendi, a chikungunya, ela é tipo... Ela é tipo... Sabe o barbeiro? O bicho, o barbeiro, o besouro? Pra você pegar ele, você precisa... Você pode pegar ele na mão e tal, mas aí se ele fizer cocô na sua mão depois de te morder... É uma doença meio que, tipo assim, porra, na zona urbana não tem esse tipo de coisa, sabe? E parece que o chikungunya é meio que isso também. Mas parece que é uma doença mais humilde, tá ligado? E eu fiquei ótimo de ter pegado ela. Pô, que bom, cara. E é foda porque o sistema... Eu nem consegui aproveitar muito isso, porque o sistema de saúde brasileiro tá com algum problema, porque eu fui no médico da primeira vez morrendo, eu estava morrendo, como o tempo todo estou, e aí o médico me falou assim, a gente fez o teste aqui, e o nosso equipamento, ele só funciona pra ver se você tem dengue depois de 10 dias que você tá com dengue. E aí eu falei, beleza, então, como é que vocês vão falar que tá com dengue? Você volta aqui daqui a 10 dias, mas muito provavelmente é dengue. Eu falei, uau, eu tô com dengue. E ele falou assim, mas como a gente não sabe, talvez seja só gripe mesmo. E aí eu fiquei puto com essa janela de oportunidades que eu tinha, tipo, talvez seja dengue ou é gripe. Tudo no meio disso talvez seja o que você pegou, mas... No caso, a gente vai ficar com o benefício da dúvida mesmo. Fique em casa sem fazer nada e é isso aí. E aí, depois de 10 dias, eu ainda estava passando mal, eu voltei lá e fiz o exame de novo. Eles falaram assim, dengue não é, mas a sorologia deu alguma coisa aqui que você não entende porque você não é formado em medicina. E eu não sou formado mesmo, eu tenho superior incompleto em medicina. Eu tenho superior incompleto em medicina porque, infelizmente, eu nunca entrei na faculdade para ter a chance de completar esse curso. Mas, no caso, eu tenho curso superior incompleto em várias matérias. Por exemplo, advogado. Eu tenho superior incompleto em advogado. Eu nunca nem comecei. Por isso está todo incompleto, mas por isso que eu entendo algumas coisas e tal. Então, o que aconteceu foi isso. Eu fui lá e ela falou que não era dengue, a médica, né? E ela falou assim, mas talvez seja a chikungunya. Ou só gripe mesmo. E eu fiquei, meu Deus do céu, sabe? Como é que eu vou pôr moral para as pessoas? Eu não contei essa parte para ninguém, sabe? Eu não quero que as pessoas fiquem, só tava com gripe mesmo. Eu não quero isso. Eu quero que pareça que eu tava com uma doença. Nossa, chikungunya. E olha, e você sabe que descobriram que tá com foco de chikungunya aqui num bueiro da minha rua? Como é que descobriram isso? Você lembra daquela foto daquele menino? É muito fácil falar que tá com foco de chikungunya num bueiro da rua, porque, tipo, se achassem isso, eu ia falar assim, cara, não tem como tirar isso dali. E outra, eu também nunca vou saber, eu não vou entrar lá no bueiro e ver se é isso mesmo, sabe? E ninguém vai limpar isso, eu vou ter que falar, tá bom, tem chikungunya na minha rua agora, mas você lembra daquela foto daquele cara caçando Pokémon num bueiro? E as pessoas super acreditavam que era assim, que caçava Pokémon, você tinha que entrar no bueiro pra pegar ele. Não é assim, gente, que funciona. Vocês não leram os livros do Pokémon? Vocês não leram os livros? Não é assim na história, cara.
É outra coisa, você só chega pertinho e aperta um botão. E aí é isso, por isso que eu fiquei longe e tal. E agora, pela primeira vez também, a gente está tendo gravações aqui no podcast. A gente está tendo uma câmera ali que eu fico olhando e parece que eu estou me olhando no espelho, o que é finalmente o que eu precisava me ver o tempo todo falando coisas idiotas para eu ter o mínimo de bom senso, porque quando eu fico falando aqui, eu tô vendo aqui de dentro, eu só tô vendo as coisas acontecerem aqui em volta, aqui fora, eu tô ouvindo essas coisas, mas eu não necessariamente raciocino que sou eu que tô falando elas. E aí quando eu olho ali para aquela câmera e vejo na selfie que eu que tô falando aquilo, eu começo a ficar, uau, isso é realmente horroroso, gente. Por que eu tô fazendo esse tipo de coisa? Deixa eu dar uma espirrada. E olha que legal, vocês não vão ouvir meu espirro, ó. Porque ele não saiu. E agora eu tô... porra. Eu quero muito que vocês ouçam meu espirro. Viu só? Mas ele fica um pouco mais baixo, porque eu vou pra longe, ó. Quanto mais longe, vocês não estão ouvindo. Eu acho que é isso pro podcast. Acho que vai ficar por aí o podcast de hoje. Eu só queria testar isso tudo mesmo. Deixa eu... Gente, eu tive um sonho muito doido essa noite em que eu era pai. E o título do vídeo de hoje, do vlog, do podcast de hoje vai ser Eu Vou Ser Pai. Só porque, puta que pariu. Como é que eu vou conseguir educar um filho dessa forma, sabe? Eu vou estar dando bronca nele, eu falo, puta que pariu, eu vou começar a espirrar do lado dele. De novo, eu não tô conseguindo. Enfim, Então, gente, eu tô com um problema ultimamente que eu tô achando que eu não converso direito com as pessoas. E apesar daqui ser um monólogo, eu ainda acho que eu não tô conversando direito com vocês. Tipo assim, se você for ouvir os outros podcasts, existe claramente um motivo na minha cabeça de que, como é o primeiro que eu estou gravando e colocando isso no YouTube completo, obviamente isso vai ser ruim, porque quando eu penso... Eu vou ter que gravar um vídeo para botar na internet, para trazer as pessoas para ouvirem meu podcast no Spotify. Eu fico assim, nossa, tem que ser muito bom. Em tudo que eu me esforço muito para ser muito bom, aquilo não dá certo. Tudo, as coisas, você não pode se esforçar para as coisas. Você tem que fazer as coisas normalmente, do jeito que você faz. Porque se você se esforça muito, fica claramente parecendo que você está se esforçando muito. E aí as pessoas falam, nossa, ele precisa se esforçar tanto para fazer uma mesquinharia dessa. E aí eu só preciso falar, porque se você só fala, as pessoas falam, ele só fala. E qualquer um fala, sabe? Esse que é o grande lance que me incomoda tanto em fazer um podcast, porque qualquer um fala. Você pode começar a falar na sua casa agora com você mesmo, que vai ser a mesma coisa desse podcast. E eu fico assim, precisa ter um motivo para eu falar coisas, as pessoas quererem ouvir isso, sabe? Então assim, qual seria a grande diferença em que as pessoas vão querer ouvir eu falar? E eu tô vendo que não tem, gente, não tem nenhuma diferença. Eu fico no escritório, eu saio com pessoas, ou até mesmo com aquela menina que eu tô saindo, que eu não sei o que a gente é, mas até mesmo ela, sabe, eu fico meio... O que eu vou fazer? O que eu tô fazendo aqui, sabe? O que eu tô fazendo aqui nisso? Sabe? Eu tô só falando coisa. A minha presença é totalmente dispensável aqui, sabe? E as pessoas ficam reclamando que hoje em dia todo mundo... a lacração tá fazendo muito sucesso, Mas vamos ser sinceros que existe um motivo nobre pra se fazer esse tipo de coisa, sabe? Sei lá. Eu vejo aquele comediante, o Yuri Marçal, que ele é negro e fala sobre racismo nas piadas dele, eu falo, caraca, tem todos os sentidos pra essas piadas existirem, essas piadas precisam existir. Mas no caso aqui, o que precisa de mim falando qualquer coisa, sabe? Eu acho que nada. E aí eu tô aqui falando várias coisas que não precisa. E eu tô precisando de ajuda nisso. Porque às vezes eu tô conversando com uma pessoa e eu simplesmente abdico daquela conversa, porque eu falo, gente, essa pessoa pode conversar com qualquer outra pessoa. E aí eu fico sentindo uma presença nula, sabe? Eu fico assim, a minha cabeça não funciona direito. Eu, por exemplo, hoje eu tava escovando o dente
E eu faço duas coisas depois de escovar o dente quando eu boto água na boca. Eu faço assim, pra limpar a garganta ah, e porque assim, o meu pai, ele era uma pessoa que fazia isso toda manhã, ele fazia o gargarejo e tal. E eu achava aquilo um porre, eu achava aquilo nojento, eu achava aquilo horroroso. Só que eu falei, você fica numa negação com coisas dos seus pais, né, às vezes. Eu achei que fosse melhor pra minha saúde fazer o gargarejo. E realmente você limpa a garganta e tal, limpa as coisas aqui, tira o que tem lá. E aí eu faço isso, e aí eu também, depois, cuspo a água na pia. E aí eu tava escovando o dente fazendo isso hoje, e eu virei a cabeça pra cima, assim. E aí, ao invés de fazer o gargarejo, eu cuspi pra cima. E a água veio toda na minha cara, de cima, assim, sabe? Eu fiz assim, e a água veio tudo. Eu confundi as ações, sabe? Deu errado a ordem do que tinha que fazer no meu cérebro. Como é que eu acho que é esse o tipo de gente que as pessoas vão querer ouvir, sabe? Que não tem consciência zero de como controla coisas simples do corpo. Hein? Eu acho que vocês estão. Eu não acho que vocês estão. Mas aí eu fico pensando. Já fizeram isso, já fizeram o cara que não é nada e ele falou coisas. E ele falou tudo. Ele já falou tudo. Sabe? Eu às vezes sinto que tudo que eu falo é tudo no mesmo nível de interessante, sabe? E às vezes eu falo que, tipo assim, vamos supor, a melhor piada que eu já fiz na vida, que fez todo mundo na sala gargalhar. Se eu fizer uma outra piada muito boa também, ela vai ser no mesmo nível dessa piada, sabe? Eu sinto que tem uma constância de coisas que eu posso falar ou não. E que eu falo, sabe? Que eu converso. Eu acho que toda conversa que você vai ter comigo, sabe? Às vezes eu tô assim, eu converso com uma pessoa e ela gosta muito de conversar comigo. Eu falo, caraca, eu nunca mais posso conversar com essa pessoa, porque ela vai conversar comigo, vai ser mais chato do que isso. E eu não vou adicionar mais nada. Tipo assim, ela já teve uma conversa boa na vida dela comigo. Tá bom já, sabe? No mais aqui eu não vou causar diferença nenhuma. Mas aí agora eu tô sendo a pessoa que acha que tudo tem que ser bom o tempo todo. E não é assim. Por exemplo, olha esse podcast. Esse podcast, hoje, ele tá ruim porque eu não tô conseguindo fazer piada direito, porque isso tá realmente me preocupando, sabe? Eu tô vivo há 21 anos, eu tô tentando fazer piada nesses 21 anos da minha vida. E eu já fiz um monte. Cara, eu já fiz um monte de piada. Algumas muito ruins, outras bem ruins, e algumas até que boas. Sabe, eu vou reconhecer aqui também, sabe? Eu vou ser honesto aqui. Algumas piadas que eu fiz são muito boas, mas tem tempo já que eu não subo a escada, sabe? Tem tempo que elas continuam sendo iguais. Ou então, assim, às vezes eu acho que eu tenho um limite de coisas que eu tenho pra falar pros outros e que eu tenho pra adicionar pra vida dos outros. E eu acho que com as pessoas que estão em volta de mim eu já fiz isso tudo. E eu não tenho mais nada, sabe? Chega uma hora em que você tá conversando comigo, você chega num ponto em que não tem mais nada pra você ver. E eu acho que depois de 30 episódios desse podcast, talvez vocês tenham chegado nesse ponto da minha existência e de conversar comigo, que é, não tem mais nada aqui dentro. E aí é o ponto em que as coisas boas devem acontecer. Porque quando não tem mais nada... Sabe, teve uma vez que eu tava na educação física quando eu era criança e aí eu comecei eu e uns amigos meus, a gente não gostava de fazer educação física porque a gente era um bando de nerd. Aliás, esses amigos que eu tenho que pedir 1000 desculpas, porque teve uma época que eu sofria muito bullying na escola e aí eu tava querendo mudar de escola porque era horrível pra mim, e aí eu cheguei pros meus amigos, cara, eu acho que eu vou mudar de escola. E aí eles falaram, por quê? Eu falei, porque eu sofro muito aqui, cara. E eles também sofriam um pouco. Era o Eric, o Igor. Eu falei, eles também sofriam um pouco e tal. Tinha o Manuel, que era vesgo. Tinha o Manuel, que era vesgo. Tinha o Eric, que era sonâmbulo. E tinha o Igor, que era nazista. Um nazista miserável. E aí eu falei com eles assim... eu vou embora daqui, eu quero ir embora dessa escola, porque eu não tenho mais, eu não consigo mais lidar com isso. Todo dia que eu venho pra cá todo mundo me zoa e tal.
E eles falam, pô, a gente aguenta isso também, cara. Você vai embora, você é fraco. Coisa horrível de se falar pra um amigo. Tem que falar, pô, você não tá aguentando, vai embora e tal. Mas quem mandou eu ir embora foi a diretora do colégio. E aí eu falei assim, pô, eu vou embora também porque é foda, eu não tenho amigo aqui, sabe? Estava eu falando isso pros meus amigos, sabe? Eu falando, eu não tenho amigo aqui. E aí eles viraram as costas e foram embora. E ali eu notei que eu podia machucar as pessoas. E eu demorei pra entender porque isso, assim. Mas é engraçado porque eu não considerava muito eles meus amigos, assim. Eu acho que amizade é uma coisa diferente, sabe? Eu acho que amizade, tipo, vamos lá. Uma pessoa que você vai... Sabe, eu tenho várias pessoas no meu trabalho que eu vou lá, converso com elas, depois vou embora. Mas poucas as que eu fiz uma confissão, sabe? Poucas as quais eu desabafei, poucas as quais me ajudaram nesse momento, sabe? E as pessoas não são minhas amigas. Mesmo que eu converse com todas elas e me dê bem com todas elas não são minhas amigas. Então eu falei isso com eles e eles que não aguentaram, eles foram fracos, eles não aguentaram a realidade de que eles não eram meus amigos. É isso aí, nazista, filho da mãe. E aí a gente tava cavando esse buraco, tinha tipo uma corrida pra fazer, que era... Tipo assim, você sabe essas pistas de corrida que você corre do início até o fim e é de areia? Eu tive 2 momentos horrorosos ali. Um foi que eu tinha uma amiga, que o nome dela era Patrícia, e eu nunca mais encontrei essa menina. Mas eu meio que assim... Foi horroroso, porque na verdade eu era muito afim da Daniela. E do Kevin, mas aí é outra história. Mas eu era muito afim da Daniela, e a Daniela meio que não me dava muito bola, porque ela só dava bola pro Kevin. E aí eu venho nesse outro problema que eu acho que eu só fico afim de pessoas que eu quero muito ser elas, sabe? O que é ruim nisso, eu tenho certeza que o Woody Allen, aquele filho da puta, deve ter feito um filme sobre isso, sobre pessoas que se apaixonam por quem elas querem ser. Eu tenho certeza, coloca aqui nos comentários essa asquerosidade que ele... Caralho, sabe, é óbvio. Ele queria ser uma menina chinesa. Quem não quer ser uma menininha chinesa, sabe? Oriental, eu não sei. Ela é japonesa, desculpa. Quem não quer ser... Sabe? É isso. Aquele é um filho da puta. E o Woody Allen, a gente tem que ser sincero aqui, que ele faz todas essas coisas porque ele é gay. Ele não consegue se resolver com isso. Ele, na verdade, ele é muito apaixonado por um cara que é um roteirista triste, sem sucesso. É isso que ele é. Então ele escreve sobre ele em todos os filmes porque ele é gay. Sabe? É tipo... Você vai num show do Léo Stronda. É só uns caras marmanjos loucos querendo ver o Léo Stronda, aquele gato. É tudo gay, sabe? O Woody Allen é gay, o Léo Stronda é gay, o Clodovil era gay, acho que como é que é o nome dele? Aquele cara lá, meu Deus, o Maurício de Souza. O Maurício de Souza é gay, não é? Cara, eu ouvi uma expressão esses dias muito boa que era sobre depilação. Essa menina que eu tô saindo, que eu não sei o que a gente é. A gente só é muito legal e um casal muito bonito, isso eu sei. Aliás, qual é a hora certa de dizer eu te amo? Porque eu não sei. Na verdade, em todos os relacionamentos que eu tive, em 3 dias tava um ou outro falando eu te amo pro outro. E nesse de agora, já tem o quê? Uns 4 meses, ninguém falou isso ainda. E eu não sei, qual que é o lance? Que horas que tem que falar isso? Porque pode muito bem ser que tá todo mundo esperando o tempo certo de sentir. Agora eu não aguento mais não falar. Ou pode ser que tá todo mundo protelando e pensando, tipo, eu vou esperar ele falar antes. E aí tá todo mundo nessa. Eu acho que não, mas como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? Mas olha só, tem como não amar uma pessoa que usa essa expressão aqui, ó, sobre depilação. E aí fala assim, depilação completa, mas não completa ao nível, sei lá, Maurício de Souza. E eu entendo essa expressão. Eu gostei dessa expressão. Eu falei, tipo assim, pô, entendi, sabe? Porque o Maurício de Souza, os personagens dele que ele desenhava, as crianças peladas, era tudo liso, né? Era tudo sem nada, era tudo umas pepecas, uns pintos lisos, assim. O Cebolinha tinha uma depilação completa na virilha, e o Cebolinha não tinha pelos. Caraca, isso é uma coisa que tem que ver.
tem que ver nesse Turma da Mônica jovem aí, ou qualquer outra coisa. Alguém tem que fazer um desenho de como seriam os pubianos do Cebolinha. Porque se nasce daquele jeito na cabeça, eu quero muito ver como é que nasce na virilha. E se ninguém fez isso ainda, eu faço. E é essa a minha contribuição para o mundo agora. Se eu tava achando que eu já tinha feito tudo, é isso, é essa a ilustração. Talvez eu tatue isso. O Cebolinha, o pelo na virilha do Cebolinha. Como que é? Tá, entendeu? Tipo assim, na Turma da Mônica, eles não tem nada e tal. Então fala assim, pô, depilação total é legal, mas não tão total assim. E aí, ela fala a expressão, tipo, depilação total, mas não ao nível Maurício de Souza. E eu entendo ela, mas sempre na minha cabeça antes, sempre me vem a imagem do Maurício de Souza, velho, todo pelado e todo depilado, virilha e cu, e ele mostrando isso pras crianças. E eu odeio isso, aí depois eu paro, não é isso. E aí eu lembro que é o Cebolinha. Que deve ter uma virilha muito doida e já... É isso que é foda, né? Se o Cebolinha for numa casa de swing e eu estiver usando máscara, vai todo mundo falar, é o Cebolinha que tá ali, com certeza. Com certeza é ele que tá ali, porque, olha, 5 pelos na virilha desse jeito realmente é o Cebolinha. Ele devia mandar uma depilação Maurício de Souza, é isso que o Cebolinha deveria fazer. Enfim, eu tava naquele campo, né, naquela coisa de correr, e eu tava cavando, até que chegou em nada, sabe? Chegou em nada. E tava numa pedra dura, assim, sabe? Eu estudava no colégio de jesuítas e tal. O colégio de jesuítas tem padres que moram lá e eles têm, sei lá, plantações, eles plantam a própria terra, eles plantam a própria terra eles plantam a própria terra numa cenoura, eles fazem o contrário lá, porque eles pedem para Deus e eles conseguem. Eles fazem tudo. Eles são ótimos padres. Padre Cabada. Vou contar essa história aqui do Padre Cabada, então. O Padre Cabada, meu Deus do céu, eu não posso falar o nome dele de verdade. O padre Cevada, ele... Vamos lá. Eu não acho que ele fazia isso de propósito, tá? Mas era o colégio de jesuítas. Era o colégio de jesuítas, e o colégio de jesuítas é um colégio católico, muito católico. Eu aprendi várias coisas, eu fui Jesus, eu fiz várias pecinhas de teatro, eu li a Bíblia, eu fiz essas coisas. Porém, tinha esse cara que era o Padre Cabada, que ele fazia... Ele tinha uma sala lá, ele tinha um blog, ele ilustrava coisas, ele fazia desenhos legais que a gente gostava, ele tinha na sala dele vários enigmas assim na parede, tipo de ilusões de ótica, a gente amava ir lá na sala dele, isso era tipo na 2ª série e tal. Ele tinha um computador cheio de joguinho na sala dele. E ele adorava deixar o recreio e a sala aberta para as crianças irem lá ficar com ele e jogarem jogos e brincar com ele e tal. E a gente achava ele muito legal. E ele tinha um blog de conteúdo para as crianças, das coisas que ele fazia, dos enigmas que ele descrevia. E a gente ia lá, visitava esse blog e falava com ele depois. Ele amava conversar com as crianças, ele amava a gente. E era meio que institucionalizado a existência do Padre Cevada, sabe? É como se, tipo assim, é um colégio católico e tem os padres lá e eles falam assim, cara, existe esse padre aqui que meio que é dono de tudo e ele gosta de deixar as crianças irem na sala dele no recreio. É uma coisa que o que a gente vai fazer com isso? Nada. É só um negócio que existe lá. E aí existia aquilo, a gente ia lá no Padre Cevada, e aí um dia ele comprou um notebook pra ele. Nesse notebook pra ele era onde tinham os vídeos engraçados. O que eram os vídeos? Era tipo umas pegadinhas, assim, era pranks. E ele gostava de pranks e tal. E a gente ficava lá vendo pranks, rindo muito com ele. Alguns sentavam no colo do Padre Cabada, do Padre Cevada, desculpa. Outros sentavam no pé dele, outros sentavam na mesa dele. Outros... Era todo mundo sentado ali vendo os videozinhos de prank no computador dele. E aí teve um que a gente achou legal, a thumbnail e tal, e falou, vamos ver esse aqui. E aí o Padre Cabada falou assim, o Padre Cevada falou assim, esse aqui não pode.
E aí todo mundo ficou, meu Deus do céu, o que é isso? A gente quer muito ver esse vídeo, Padre Cevada. E aí ele falava, esse aqui não pode, esse aqui é de adulto. E aí, na época a gente não entendeu, porque a gente não sabia o que era de adulto, a gente só achava que tinha palavrão, a gente fala, ô Padre Cevada, a gente fala palavrão também, ô caralho. E aí o Padre Cevada falou, não pode, porque esse aqui é mais de adulto que isso. E aí a gente falou, ô filho da puta, deixa a gente ver, as crianças falando. E aí o Padre Cevada falou, não, vamos ver outro. Então eu falei com o Padre Cevada o seguinte, Padre, eu gosto muito desses vídeos, eu gosto de comédia, eu gosto de rir, eu estou na segunda série aqui, terceira série, a gente gosta muito, passa pra gente o site que você pega esses vídeos e tal. E aí o Padre Cevada falou assim, cara, eu não sei, porque me mandam, ele era argentino, sei lá, me mandam por correio, eu sou péssimo com sotaques, vocês vão descobrir isso também. Ele era argentino e ele falava assim, che, me manda por correio, me manda por e-mail, isso foi horroroso, imitar um sotaque nordestino e confundir e-mail com correio, não é isso que eu queria dizer, eu só confundi as coisas porque é assim que as coisas são. Quando você tá num flow, vocês não viram o Kramer fazendo stand-up? Foi horroroso. E aí ele falou, meus amigos me mandam por correio, cacete! Meus amigos me mandam por e-mail? Aí eu acho que é chique, aí eu falo e-mail, claro. Meus amigos me mandam por e-mail isso, e eu meio que só tenho eles aqui. E aí a gente viu um vídeo até o final, e nesse vídeo até o final tinha o... Como é que chama? Tinha o site, né, no final, assim, eu lembro o nome do site até hoje, era Buzzard Bros, era um negócio assim, .com. E eu falei assim, o site aqui, e aí o Padre Cevada falou assim, isso, anota esse site aí, entra no site para ver as brincadeiras. E aí eu falei, beleza, e eu anotei o site, buzzardbros.com, cheguei em casa, peguei o papelzinho, fui entrar no site e tal, entrei no site, vou ver pegadinhas. E aí eu entrei no site, digitei, dei enter, e foi naquela vez, pela primeira vez, que eu entrei em contato com o tipo de pornografia mais pesada que eu já vi na minha vida. Era pé entrando em xoxota, era xoxota entrando em pé, era língua entrando em nariz, era o ilíaco sentando em padres, eram coisas assim horrorosas que eu entrei em contato e na hora eu fechei assim e falei, meu Deus do céu. E aí eu só botei o papelzinho embaixo do computador e falei assim, eu sou uma criança e ninguém limpa essa casa, ninguém vai achar. Eu botei o papelzinho debaixo do computador. E aí, teve um dia que eu cheguei em casa e minha mãe falou, Robert, a gente precisa ter uma conversa muito séria. O que é isso aqui, esse site? E aí eu falei, eu não sei. E ela falou, o que é esse site, Robert? Eu falei, é o seguinte, eu vou te mostrar. E aí eu entrei no site e eu vi que tinha uma seção lá de gags, estava escrito gags, tinha uma seção de pranks lá. Só que o Buzzard Bros, eram com 2 Os, e os 2 Os eram 2 peitões enormes desenhados assim. E aquele site que o padre me passou. E aí a minha mãe falou assim, Robert, o negócio é o seguinte, eu nunca mais quero que você vá na sala desse padre na sua vida. Porque esse tipo de conteúdo vai ser uma coisa que você um dia vai ver, um dia vai querer ver. E aí eu falei, que dia, mamãe? E a minha mãe falou, o dia que você tiver uma namorada. E eu falei assim, não, mamãe, porque quando eu tiver uma namorada eu vou querer ver ela pelada. E a minha mãe me falou assim, sua namorada vai ser muito feliz com você e me deu um abraço, porque eu falei que queria ver minha namorada do futuro pelada. E ela ficou orgulhosa do homem que eu era. Isso tudo por causa do site pornô que o Padre Cevada me passou. Deus escreve certo por linhas tortas. Porque hoje em dia eu já namorei algumas vezes e eu quis ver outras mulheres peladas nesse tempo. Minhas namoradas quiseram ver outras mulheres peladas nesse tempo também. Fazer o quê, né? E essa foi a história do Padre Cevada. Padre Cevada ainda está vivo hoje em dia. E por isso que eu tô tão preocupado de botar esse vídeo no ar. Mas, enfim, cara, o que eu vou fazer? Essa história aconteceu, ele não deve ter culpa. Se ele estiver sendo honesto com tudo, ele realmente só é uma pessoa que gosta de crianças e tem amigos que mandam vídeo de site pornô pra ele. O que eu vou fazer, sabe? Desculpa aí, velho. Desculpa aí, velho dos jesuítas. Eu não sei qual é a tua, meu irmão. Você deve ser muito legal e tal. Eu não lembro muito de você, porque eu fui proibido de ir na sua sala. Enfim, tá tudo bem.
que eu vou fazer, sabe? Ninguém precisa denunciar o Padre Cevada, ninguém precisa fazer nada, mas isso aconteceu, tá bom? Enfim, depois eu conto da vez que ele pegou no meu pinto. Mas é outra história isso. Depois eu conto da vez que ele pediu pra baixar a calça. Mas nessa história aqui, realmente não tem nada. Eu não tenho o que fazer. Enfim, eu tava lá na aula de educação física com os meus amigos e a gente começou a cavar e chegou numa parte que tava duro, assim. Tava duro. E aí a gente falou assim, pô, a gente chegou no centro da Terra, sabe? E a gente chegou no fundo já. A gente chegou no fundo. Não tem mais pra onde ir aqui nessa cavada do colégio do Cevada. E aí, a gente chegou lá e foi falar pro nosso professor de educação física, pô, cara, você fica falando que a gente não, você vai dar suspensão na gente, que a gente não faz exercício, mas a gente cavou até o centro da Terra. Dá uma olhada. E tá tudo aqui, ó, tipo, essa areia aqui não dá pra cavar mais. E aí o professor falou assim, cara, esses padres que moram aqui, tudo tem cachorro, às vezes eles vêm aqui de noite, esses cachorros fazem muito cocô nessa areia e cavam e enterram e depois colocam a areia em cima de novo. Vocês não chegaram no centro da Terra, é só o cocô do cachorro do Padre Cevada. E aí a gente fez assim, uau! A gente achou que tinha chegado no fundo, mas era só o cocô do cachorro do padre. E a gente ficou morrendo de nojo. E é isso que eu quero dizer com a minha esperança de quando eu acho que eu não tenho mais nada para oferecer para as pessoas, eu, na verdade, só cheguei numa parte que parece que é o fim, mas é só cavar um pouco mais e quebrar com uma britadeira aquele cocô ali, que você acha que tá tudo uma merda e não tem mais nada a oferecer para as pessoas, mas na verdade é só tirar esse cocô do caminho, que o mais precioso está embaixo. Então talvez vocês tenham chegado nesse ponto comigo, talvez vocês tenham chegado no ponto de que eu não tenho mais nada a oferecer e eu tô achando isso, mas talvez se a gente continuar nisso vai ser só alegria. E é isso que eu tô tentando entender comigo nesse momento, sabe? É isso que eu tô tentando entender no meu relacionamento, é isso que eu tô tentando entender na minha relação com as pessoas, porque, não sei, sabe, não pode ser só isso que eu tenho a oferecer. Eu não sou um sistema operacional, ninguém é. Talvez as pessoas vão mudando, eu vou mudar agora e vou ser uma outra coisa, tanto que eu acho que eu tô no mesmo nível tem um tempo, sabe? Talvez eu esteja num momento de transição, talvez eu vá aprender coisas novas, talvez eu só precise tirar esse cocô do caminho pra ver o que tem embaixo. Tá bom? Cara, eu não sei se dá tempo. Eu vou ver se... Eu tinha umas perguntas para responder aqui. Eu vou responder aqui. É uma pergunta... Então, não vou responder não. Já tem muito tempo já. Eu sei que vocês fizeram perguntas, tá? Mas enfim, eu vou responder essa aqui. Dorme sujo sobre o Felipe. Eu tenho uma pergunta do outro cara também que fez pelo Instagram. Eu vou responder no próximo, tá? As perguntas foram legais também. Não é algo pessoal com você. Eu não te acho chato. Não é isso. Não precisa ficar conspirando com isso. Eu sei como é que é. As pessoas não te dão bola. Você fica conspirando. Você fica deprimido. Tem que voltar a tomar remédio. Eu sei. Calma. Eu sei que você existe. Mas é porque seu nome não apareceu aqui. Porque eu tive que... Enfim. Eu quero dar os créditos para você. Você também que quer fazer uma pergunta pode vir aqui mandar um e-mail para odocessom@gmail.com, mas não faz isso não. Me pergunta ou por Twitter ou por Instagram. Meu Instagram é Rokifer, ROKIFER, e o meu Twitter é a mesma coisa, só que são 2 R's no final. Você me manda uma DM, me manda qualquer coisa lá. Não importa, me segue lá e eu vou pedir também uma hora. Eu sou um pedante desgraçado, eu fico pedindo tudo. Eu acho que eu fico com vergonha nesse momento. Então manda uma pergunta quando eu pedir, pra eu não achar que eu tô sozinho lá gritando, ai, me pergunta. Queiram saber o que eu penso da vida. Queiram, ai, não, eu não tenho nada sobre isso, tá? Eu só gosto de conversar com vocês, porque isso aqui não pode ser um monólogo, isso aqui é um diálogo e eu preciso aprender a conversar com as pessoas. O Dorme Sujo veio com uma pergunta filosófica que vai me ensinar a conversar. Ele falou, eu vou ser breve, dar o cu pra salvar o pai ou chupar um pau pra salvar a mãe? Só pode escolher um. Mande o link do podcast. Tá, vamos lá. Dar o cu pra salvar o pai ou chupar um pau pra salvar a mãe? O negócio é o seguinte, cara. Vamos supor que as coisas são normais. Eu amo muito meu pai e minha mãe. Eu odeio o fato de ter que escolher uma só pelo fato de que eu não sei se eu fizer outra coisa, o meu pai morre. Tipo assim, se eu chupar um pau e não der o cu, meu pai morre? É isso? Cara, eu chupo um pau e dou o cu, sabe? Eu gosto dos dois, é isso que eu quero. E outra, gente... eu faço os dois ao mesmo tempo, se vocês quiserem, tá? É isso. Eu vou ser breve também.
Eu já chupei um pau. Ô, gente, eu já chupei um pau na minha vida. Eu já contei isso aqui. Eu já chupei um pau na minha vida. Eu não tenho problema com isso. Eu nunca dei o cu. Mas também dane-se minha mãe. Tipo assim, muda isso. E eu também tenho que contar aqui que, tipo assim, nas condições atuais, o meu pai tá morto. Então, assim, eu daria o cu pra salvar. Eu chuparia um pau pra salvar minha mãe. E talvez seja até por isso que a minha mãe tá viva, porque o pau eu chupei. Eu já contei isso aqui, como é que foi quando eu chupei o pau? Eu falei assim, ó. A minha namorada tinha terminado comigo. E aí eu falei assim, porra, minha namorada terminou comigo. E aí eu e aí ela começou a ficar com outro cara, com outros caras e tal, e começou a chupar outros paus. E, tipo, sabe o cara que fica meio frustrado e tal? Tipo, porra, tá saindo com outros caras e tal, tá chupando pau. Pô, eu posso chupar pau também, ué. Quem ela acha que é? Ela só ela que pode chupar pau. Eu vou chupar pau também, então deixa eu chupar pau. Você acha que só ela? Aí eu queria, porque, tipo assim, ela tava postando fotos com o cara pra mostrar que tá chupando o pau dele e tal. Não postava foto chupando o pau dele, mas a minha ideia era, tipo assim, eu vou chupar um pau também e vou jogar na cara da minha ex que não é só ela que chupa pau também, não, entendeu? Pra provar um ponto pra ela. Porque pô, ela que ela volte pra mim por ciúme, né? Não é isso? Eu vou chupar um pau também, pô. Quem que ela acha que é? E aí, eu entrei no Grindr, né? Eu entrei no Grindr e falei, vou chupar um pau, velho. Vou jogar na cara da minha ex, vou chupar um pau também. E aí, eu achei o cara lá no Grindr e eu falei assim, pô, eu quero chupar pau. Ele falou, porra, mano, beleza, eu vou ir na tua casa agora e você chupa meu pau. Eu falei, yes! Minha ex vai ficar morrendo de inveja. E aí, ele veio aqui em casa e aí começou assim, ó. O cara chegou aqui e eu tava meio nervoso. Não pelo fato de eu chupar um pau, porque isso eu não tô nem aí, porque afinal de contas eu vou salvar minha mãe, minha ex vai ficar, ai meu Deus, ele também chupa pau. E aí eu só tava meio preocupado dele entender que eu só tava chupando o pau dele pra provar um ponto, sabe? Só pra tipo, que eu tava chupando o pau dele só pra jogar na cara da minha ex depois, ele se sentir usado por isso, sabe? Não é porque eu quero usar ele sexualmente, eu tô pensando em uma mulher enquanto eu chupo esse pau. E aí ele veio na minha casa e eu falei assim, bom, então eu vou fazer as coisas pra parecer que eu sou gay mesmo. E ele chegou em casa e eu falei assim, você quer alguma coisa? E ele falou assim, eu quero lavar minhas mãos. E eu falei, tá bom, eu vou lavar minhas mãos também. Porque, sei lá, vai que lavar a mão quando chega em casa é algo gay, sabe? Eu quero, pô, então vou lavar a mão também, cara. Eu sou gay, cara. Eu sou gayzaço. Lavo a minha mão. Lavei a mão bem pra caralho. Assim, ficou a mão limpa. Eu lavei igual um gay. Eu lavei muito. Nossa, fiquei, por exemplo, ufa, agora parece que eu sou gay. E aí ele falou assim, pô, lavei minhas mãos, muito obrigado. Você tem água? Eu falei, cara, o cara tem uma água gay aqui, uma água gayzaça, toma essa água gay. E aí, quando ele tomou a água, eu falei, porra, agora é a hora que eu vou chupar o pau dele. Eu baixei a calça dele pra provar um ponto, entendeu? Por causa da minha ex, por causa de uma mulher. Eu chupei o pinto dele pra minha ex ficar triste que eu também chupava pau. Não é só eu que vou ficar triste, não. Eu chupo pau também. E aí, eu abaixei a calça dele, mano, eu chupei muito o pau dele, mas assim, chupando, pensando numa mulher, sacou? Tipo, e aí eu tava lá chupando o pau dele e tal, olhei pra ele, e aí, quando ele olhou pra mim, ele tava gostando muito, parece que eu sou muito bom nisso de chupar pau, ele falou assim, nossa, o seu rosto é lindo. E eu fiquei, ai meu Deus. Nunca falaram isso pra mim, gente. Meu rosto é lindo. Nunca falaram isso quando tava transando com alguém. Gente do céu, meu rosto. Ele falou, meu rosto é lindo. Ai, para, bobo. E aí depois, enquanto eu tava pensando isso, eu pensei assim, nossa, meio gay eu achar bonito um cara falando que meu rosto é lindo, né? E aí depois que eu falei isso na minha cabeça, eu pensei, cara, de tudo que tá acontecendo aqui, o menos gay é isso. E aí eu fiquei meio tipo, caraca, eu acho que tudo que eu tô fazendo aqui não é só pra provar. O que tá acontecendo, gente? Enfim, eu tava fazendo isso só pra provar um ponto e agora parece que eu tô fazendo algo meio gay. Mas eu fiquei chocado, gente. Seu rosto é lindo. Eu adorei isso. Nenhuma mulher me falou isso. E aí eu esqueci da minha ex e tal. Falei, gente, só tem outro mundo aqui. Foi ótimo. Enfim, já tiramos o cocô do caminho já? A gente tirou? É isso, gente. Esse foi o doce som da minha voz. Minha mãe tá viva, obrigado. Foi por causa disso. Aliás, foi por isso. Foi pra provar esse ponto. E meu pai realmente faleceu porque eu não dei meu cu, então fazer o quê, né? Muito obrigado, senhores passageiros. Você ouviu o doce som da minha voz, compartilhe com seus amigos. Ouça isso nos lugares. Beijo, tchau. Até semana que vem e bons sonhos.
Eu quero parar isso. Como é que para? Parei.